Respira fundo por um instante. Deixa o mundo lá fora perder o volume. Se o dia foi pesado, se a mente está cansada de promessas e cobranças, esse espaço agora é seu. Fica aqui comigo, não para se tornar alguém diferente, mas para enxergar com mais clareza quem você já é quando o barulho diminui. Muita gente passa a vida acreditando que disciplina é força de vontade, como se fosse um músculo raro, que alguns têm e outros não. Mas, lá no fundo, você já percebeu que não é isso. A verdadeira disciplina não nasce do esforço bruto, nem da rigidez. Ela nasce da clareza. Clareza sobre o que está, de fato, sob o seu controle. Quando isso se torna evidente, algo se organiza por dentro. A mente para de brigar consigo mesma. O corpo deixa de resistir tanto. Os antigos já sabiam disso. Para Epicteto, disciplina nunca foi sinônimo de dureza, punição ou negação da vida. Era governo interno. Era agir sem depender do humor do dia, da aprovação alheia ou do conforto imediato. Era não entregar o comando da própria vida às emoções do momento. Porque viver reagindo a tudo que se sente é como colocar o leme de um navio nas mãos do vento. Às vezes, ele sopra suave. Outras vezes, ele arrasta você para longe do rumo, sem pedir permissão. A disciplina estoica é mais silenciosa do que as pessoas imaginam. Ela não exige heroísmo diário, nem motivação constante. Ela pede coerência. Pequena, repetida, quase invisível. É continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando o impulso interno pede desistência. Marco Aurélio chamava isso de dever íntimo. Não um dever imposto de fora, mas um compromisso consigo mesmo, honesto e discreto. Talvez você esteja cansado de discursos que prometem transformação rápida, viradas milagrosas ou versões idealizadas de si mesmo. Aqui não é sobre isso. Este espaço não existe para te empurrar, te culpar ou te acelerar. Ele existe para reduzir o auto-engano, para diminuir o desperdício de energia mental e para devolver um pouco de chão interno. Disciplina, nesse sentido, não é se tornar rígido. É parar de se sabotar sem perceber. Ao longo deste caminho, você vai perceber algo importante. Disciplina não é guerra contra si mesmo. É alinhamento. É quando suas ações começam pouco a pouco a respeitar aquilo que você diz valorizar. Não é imediato. Não é perfeito. Mas é real. E quando começa, traz algo raro. Uma sensação tranquila de integridade. Uma paz discreta que não depende do mundo lá fora. Respira mais uma vez. A jornada começa aqui. Existe um ponto silencioso dentro de cada pessoa em que o conforto começa a cobrar um preço alto demais. Não é um preço visível, imediato, mas um desgaste lento. A vida segue, os dias passam e algo vai ficando para trás. A disciplina começa exatamente nesse lugar. Não como castigo, mas como lucidez. Porque tudo aquilo que realmente sustenta uma vida mais estável raramente nasce do que é fácil, agradável ou confortável no início. Muitas pessoas esperam sentir disposição para agir. Esperam acordar motivadas, inspiradas, com energia limpa e vontade espontânea. Mas essa espera costuma ser longa. E enquanto se espera, a vida não pausa. O erro não está em sentir resistência interna. Isso é humano. O erro está em transformar essa resistência em critério de decisão. Quando a ação depende do humor, do ânimo ou da emoção do dia, ela se torna frágil, instável, refém de estados passageiros. A disciplina, no sentido mais profundo, surge quando a decisão acontece antes do sentimento, não depois. Ela não pergunta se hoje é um bom dia. Ela apenas lembra o que já foi escolhido quando a mente estava mais clara. É um acordo feito em silêncio consigo mesmo, num momento de honestidade. E quando o desconforto aparece, esse acordo permanece, não com rigidez, mas com firmeza serena. Agir mesmo com resistência interna não é violência contra si, é maturidade emocional.
é compreender que nem toda sensação merece ser obedecida. Algumas apenas pedem para ser atravessadas. O desconforto inicial não é sinal de que algo está errado. Muitas vezes, é sinal de que algo importante está sendo construído. E, curiosamente, quando a ação acontece, apesar da resistência, o próprio corpo começa a colaborar. A mente se ajusta, o peso diminui. Aceitar que a disciplina começa onde o conforto termina não significa viver em permanente sacrifício. Significa parar de confundir conforto com cuidado. Há um tipo de conforto que protege, e há outro que enfraquece. A disciplina estoica nasce quando essa diferença fica clara. Quando a pessoa percebe que evitar o desconforto a todo custo cobra, mais cedo ou mais tarde, um preço emocional muito maior. E, nesse momento, algo muda. Não de forma dramática, mas de forma estável, silenciosa, real. Existe um desgaste silencioso que pouca gente percebe. O cansaço de discutir consigo o tempo todo. A mente acorda, observa o que precisa ser feito e, antes mesmo do primeiro passo, inicia uma negociação interna. Um argumento puxa o outro. Um adiamento parece razoável. Uma exceção soa justa. E quando se percebe, a decisão já perdeu força. Não por falta de capacidade, mas por excesso de conversa interna. A mente é extremamente habilidosa em criar justificativas sofisticadas. Ela usa o cansaço como argumento, o passado como desculpa, o futuro como promessa vaga. Tudo parece lógico, tudo parece compreensível, e de fato, é compreensível. Mas pouco a pouco, essa dinâmica enfraquece algo essencial: a autoridade pessoal. Cada vez que uma decisão é reaberta, renegociada ou suavizada, a confiança interna se fragmenta. A pessoa começa a não acreditar mais nas próprias escolhas. A disciplina cresce quando a decisão já está encerrada. Não porque a pessoa se torna rígida, mas porque ela se torna clara. Há um alívio silencioso quando não é mais preciso convencer a si mesmo todos os dias. Quando não há debate interno, sobra energia, sobra presença. A ação deixa de ser uma batalha emocional e passa a ser apenas continuidade de algo que já foi decidido em um momento de lucidez. Negociar demais consigo não é sinal de sensibilidade. Muitas vezes, é sinal de insegurança interna. É como se a mente ainda estivesse pedindo permissão para cumprir aquilo que já sabe ser necessário. Quando essa permissão deixa de ser buscada, algo se estabiliza. A ação se torna mais simples, menos dramática, menos carregada de peso emocional. Parar de negociar consigo mesmo não significa ignorar limites reais ou necessidades legítimas. Significa reconhecer quando a negociação virou apenas uma forma elegante de evitar o desconforto. A disciplina estoica se fortalece quando a pessoa aprende a confiar mais nas decisões feitas em silêncio do que nos argumentos produzidos no momento da resistência. E, aos poucos, essa confiança se transforma em solidez interna. Uma sensação discreta de firmeza, sem barulho, sem espetáculo, apenas presença. Há um tipo de cansaço que não vem do excesso de esforço, mas do excesso de decisões. A mente acorda já cercada por opções, possibilidades, pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas que, somadas, drenam a energia antes mesmo do dia começar de verdade. Não é o trabalho difícil que mais esgota, é a fragmentação constante da atenção. É ter que decidir o tempo todo quem ser, o que fazer, quando fazer, como fazer. O excesso de opções cria uma ilusão de liberdade, mas por dentro, muitas vezes gera paralisia. A mente passa mais tempo escolhendo do que vivendo, mais tempo avaliando do que agindo. E nesse desgaste contínuo, a disciplina começa a falhar não por falta de caráter, mas por exaustão mental. Quando tudo exige decisão, nada se sustenta por muito tempo. A disciplina estoica não se constrói fazendo mais, ela se constrói decidindo menos. Quando certas escolhas já estão definidas, a mente descansa, a ação flui com menos resistência.
Há uma tranquilidade silenciosa em saber que algumas coisas não precisam mais ser discutidas internamente. Elas simplesmente fazem parte do ritmo da vida, como o nascer do dia ou o cair da noite. A rotina, nesse contexto, não é prisão, é proteção psicológica. Ela cria trilhos para a mente, evitando que cada passo exija um debate interno. Não se trata de rigidez, mas de cuidado, de preservar energia para o que realmente importa. Quando o essencial está organizado, o supérfluo perde força. A disciplina deixa de ser um esforço consciente o tempo todo e passa a ser um estado mais natural. Reduzir escolhas não empobrece a vida. Pelo contrário, ela ganha profundidade. A mente fica menos dispersa. O corpo responde com mais constância. E pouco a pouco, surge uma sensação rara nos dias atuais: continuidade. Não aquela empolgação passageira, mas a estabilidade de quem segue adiante, sem precisar se convencer a cada passo. É nesse silêncio organizado que a disciplina começa a se firmar de verdade. Existe um equívoco silencioso que se instala com o tempo: a ideia de que sentir algo obriga a agir de acordo com aquilo, como se toda emoção fosse uma ordem incontestável. O desânimo aparece e a mente conclui que é hora de parar. A irritação surge e o corpo se prepara para reagir. O cansaço emocional se manifesta e tudo parece justificar a desistência. Mas emoções, por mais intensas que sejam, não são comandos. São sinais, mensagens temporárias do corpo e da mente. Sentir desânimo não cria por si só a obrigação de abandonar o caminho. Ele apenas revela um estado interno. Emoções sobem e descem como ondas. Elas têm ritmo próprio, duração limitada e quase nunca permanecem iguais por muito tempo. As consequências, no entanto, permanecem. Uma escolha feita no auge de uma emoção pode reverberar por dias, meses ou anos. A disciplina começa quando essa diferença fica clara. Escutar o que se sente é sinal de inteligência emocional. Obedecer automaticamente a tudo o que se sente é outra coisa. A disciplina estoica se apoia nesse equilíbrio delicado. Ela não ignora a emoção, mas também não se submete a ela. Observa, reconhece, acolhe internamente e, ainda assim, mantém o rumo. Não por frieza, mas por lucidez. Porque nem tudo o que se sente merece se transformar em ação. Quando essa postura se fortalece, algo muda na relação com a própria mente. O desânimo perde o poder de paralisar. A ansiedade deixa de comandar decisões importantes. A disciplina se manifesta como uma presença calma que atravessa os estados internos sem ser arrastada por eles. É como permanecer firme enquanto o tempo muda. O céu pode escurecer, o vento pode aumentar, mas o caminho continua reconhecível. Tratar emoções como informações e não como ordens devolve dignidade ao processo interno. A pessoa deixa de se sentir refém do que sente e passa a se perceber como alguém capaz de sustentar escolhas mesmo em dias difíceis. Não se trata de negar a emoção, mas de não entregar a ela o controle da própria vida. E nesse espaço de lucidez, a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser uma expressão silenciosa de maturidade. Existe uma confusão profunda que machuca mais do que parece: a ideia de que o valor de uma pessoa oscila junto com seus resultados. Quando algo dá errado, a mente não diz apenas "isso não funcionou". Ela diz "eu não sou suficiente". E pouco a pouco, essa fusão entre identidade e desempenho cria um peso difícil de carregar. Cada falha passa a ser vivida como um ataque pessoal, não como um ajuste de caminho. Falhar não define quem você é, mas quando essa distinção se perde, a disciplina começa a se corroer por dentro. Não por preguiça, nem por falta de capacidade, mas pelo excesso de culpa. A pessoa se cobra demais, se julga com dureza e, paradoxalmente, perde a força de continuar. A mente entra em um ciclo de autocobrança que não gera crescimento, apenas exaustão. A disciplina estoica não se constrói à base de agressão interna.
Ela se fortalece quando o comportamento pode ser ajustado sem que o próprio valor seja colocado em julgamento. Existe uma serenidade poderosa em reconhecer um erro, sem transformar isso em identidade. O erro vira informação, o ajuste vira continuidade, e a pessoa permanece inteira, mesmo quando algo não saiu como esperado. Quando identidade e desempenho se separam, algo se reorganiza emocionalmente. A constância se torna mais possível, porque não há mais o medo constante de falhar. O movimento continua, mesmo após tropeços. A disciplina deixa de depender de perfeição e passa a se apoiar em honestidade. Uma honestidade firme, mas gentil, que permite corrigir o rumo sem se destruir no processo. Esse tipo de postura cria uma estabilidade rara. A pessoa não se define pelo dia bom, nem se condena pelo dia difícil. Ela segue, ajusta, continua. E nesse ritmo mais humano, a disciplina encontra solo fértil para crescer. Não como uma exigência cruel, mas como uma expressão silenciosa de respeito por si mesmo. Existe um impulso quase automático de justificar cada escolha, cada limite, cada decisão tomada. Como se fosse necessário convencer o mundo, e a si mesmo, de que aquilo faz sentido. Com o tempo, esse hábito vai minando algo essencial: o compromisso interno. Quando tudo precisa ser explicado, nada se sustenta em silêncio, e a disciplina, por natureza, cresce no silêncio. Explicações constantes costumam parecer maturidade, mas muitas vezes revelam insegurança. A mente busca validação externa para manter decisões que ainda não estão firmes por dentro. Cada justificativa abre uma fresta para a dúvida. Cada explicação excessiva enfraquece o peso da própria palavra. E, pouco a pouco, o compromisso deixa de ser um acordo interno e passa a depender da aceitação alheia. A disciplina silenciosa não pede validação. Ela não precisa ser entendida por todos para existir. Quando uma decisão está clara internamente, ela não exige defesa constante. Ela se sustenta por coerência, não por argumentos. Existe uma força tranquila em não precisar se explicar o tempo todo. Uma sensação de alinhamento que dispensa aplausos e permissões. Quem sente necessidade de justificar tudo ainda está, de alguma forma, pedindo autorização para seguir. Não por fraqueza moral, mas por hábito emocional. E esse hábito cansa, porque cada explicação exige energia, atenção, presença. Energia que poderia estar sendo usada para continuar, para permanecer, para atravessar o desconforto sem dramatização. Quando as explicações diminuem, algo se reorganiza internamente. A palavra ganha peso, o compromisso se aprofunda, a disciplina deixa de ser um discurso e passa a ser uma postura, discreta, firme, sem ruído. E nesse silêncio escolhido, nasce uma sensação rara de autonomia emocional. Não a autonomia que se impõe, mas a que se sustenta com calma. Existe um cansaço que nasce da distância entre quem a pessoa é hoje e quem ela acredita que deveria ser. Um ideal interno muitas vezes bonito, elevado, mas desconectado da realidade atual. Quando os compromissos são firmados a partir dessa imagem idealizada, algo se quebra no meio do caminho. Não por falta de intenção, mas por falta de sustentação. A disciplina começa a falhar não porque a pessoa é fraca, mas porque prometeu mais do que podia carregar. Assumir limites reais não é desistir de crescer, é parar de se violentar em nome de expectativas irreais. Quando alguém ignora a própria capacidade atual, o abandono se torna previsível. O início pode até ser empolgado, intenso, cheio de energia. Mas essa energia não dura. E quando ela acaba, vem a frustração. Depois, a culpa. E por fim, a desistência silenciosa. A disciplina estoica nasce do respeito à própria medida. Não da comparação com o que outros fazem, nem com versões passadas ou idealizadas de si mesmo. Quando os limites reais são reconhecidos, algo muda no ritmo. O passo fica menor, mas mais firme. Menos grandioso, porém mais constante. E essa constância, ao longo do tempo,
constrói algo que o excesso nunca construiu: continuidade. Pequena constância vence grandes planos irreais porque ela não depende de picos emocionais. Ela se apoia em algo mais sólido: a honestidade interna. Fazer menos do que se imagina, mas mais do que se fazia antes. Sustentar o que foi assumido sem precisar se abandonar no processo. Essa postura não chama atenção, mas transforma. Quando os limites reais são respeitados, a disciplina deixa de ser uma cobrança pesada e passa a ser uma parceria interna. A pessoa começa a confiar em si de novo, porque aquilo que é prometido é cumprido, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples. E essa confiança silenciosa vale mais do que qualquer plano grandioso que nunca saiu do papel. Há um momento silencioso em que a novidade acaba, o entusiasmo diminui, a sensação de progresso perde o brilho. Tudo continua exatamente igual por fora e por dentro surge um vazio estranho, difícil de nomear. Esse momento costuma ser interpretado como sinal de que algo está errado, mas na verdade ele revela algo essencial. A mente humana busca estímulo, não necessariamente sentido, e quando o estímulo desaparece, o compromisso é testado. O tédio não é um inimigo da disciplina, ele é um filtro. Enquanto há novidade, quase tudo parece fácil. O difícil começa quando não há mais recompensa emocional imediata, quando não há sensação de avanço, reconhecimento interno ou prazer visível. É nesse ponto que muitos abandonam o caminho, não por incapacidade, mas porque confundem a ausência de estímulo com a ausência de valor. A disciplina se manifesta com mais clareza justamente quando não há novidade alguma, quando o gesto é repetido sem aplauso interno, quando o dia parece comum demais para gerar motivação. O tédio revela quem age apenas quando sente vontade e quem age por compromisso, não por rigidez, mas por alinhamento interno. Porque aquilo que faz sentido nem sempre é interessante. E aquilo que é interessante nem sempre sustenta a vida. Aceitar o tédio é aceitar a parte mais madura do processo. É compreender que nem tudo precisa ser excitante para ser importante. O crescimento real costuma ser silencioso, quase invisível. Ele acontece enquanto nada parece estar acontecendo. E, paradoxalmente, é aí que a disciplina cria raízes mais profundas. Quando o tédio deixa de ser combatido e passa a ser atravessado, algo se estabiliza. A mente para de exigir estímulo constante. O corpo se ajusta ao ritmo. A ação continua sem drama, sem expectativa exagerada, apenas continuidade. E essa continuidade, ao longo do tempo, constrói uma força tranquila, uma força que não depende de empolgação, mas de presença. Uma disciplina que permanece mesmo quando tudo parece comum demais. Existe uma exaustão que não vem do esforço, mas da invasão constante. Sons, telas, mensagens, informações que chegam sem pedir licença. A mente é puxada de um lado para o outro, sem tempo de se recompor. Nesse estado, manter disciplina parece quase impossível. Não por falta de vontade, mas porque a atenção está sempre sendo interrompida antes de criar continuidade. A distração constante corrói algo essencial: o fio interno que conecta uma ação à próxima. Quando a má atenção é fragmentada, tudo começa, mas pouco se sustenta. A sensação é de estar sempre ocupado e, ao mesmo tempo, nunca avançar. A disciplina, nesse cenário, não encontra espaço para se firmar. Ela precisa de um mínimo de silêncio interno para existir. Não se trata de incapacidade de foco. Muitas vezes, trata-se de excesso de invasão mental. A mente humana não foi feita para lidar com estímulos ininterruptos. Cada interrupção deixa um resíduo invisível, um cansaço sutil que se acumula ao longo do dia. E quando esse acúmulo se torna grande demais, a pessoa começa a confundir exaustão com falta de disciplina. A disciplina estoica exige um ambiente minimamente protegido. Não perfeito, não isolado do mundo, mas suficientemente preservado para que a atenção consiga permanecer em algo por mais tempo. Quando os estímulos diminuem,
a mente desacelera. O pensamento se organiza. A ação ganha continuidade. E o que antes parecia esforço excessivo passa a ser apenas presença sustentada. Cortar estímulos não empobrece a vida. Ela se torna mais nítida, menos dispersa, mais habitável por dentro. A disciplina cresce nesse espaço mais limpo, onde a atenção deixa de ser sequestrada a todo instante. Não como um ato radical, mas como um cuidado silencioso com a própria lucidez. Porque sem atenção, não há disciplina. E sem disciplina, a mente se perde em ruído. Há uma frustração silenciosa que surge quando a mente procura algo novo o tempo todo. Um método diferente, uma ideia mais inteligente, um atalho que finalmente resolva tudo. Mas, quase sempre, o que realmente transforma já é conhecido. É simples, é óbvio, e justamente por isso é ignorado. A mente se cansa do básico antes que o básico tenha tempo de fazer efeito. O que sustenta uma vida mais firme raramente é sofisticado, é repetição. É presença diária no que parece pequeno demais para impressionar. A disciplina não se constrói com segredos, mas com constância. E essa constância exige algo que a mente evita: aceitar o processo sem glamour, sem novidade, sem a sensação de descoberta constante. A mente busca atalhos porque tem pressa. Ela quer resultados visíveis, sinais claros de avanço, recompensas rápidas. A disciplina estoica aceita outro ritmo. Um ritmo mais lento, mais silencioso, mais fiel à realidade. Fazer o básico bem feito todos os dias parece pouco, mas é exatamente isso que cria estrutura interna. É isso que organiza a vida por dentro, sem alarde. Repetir o óbvio não é falta de inteligência, é maturidade. É compreender que aquilo que funciona de verdade precisa de tempo para se enraizar. A constância incomum não chama atenção, mas constrói algo raro: confiabilidade interna. A pessoa passa a confiar que continuará, mesmo quando nada parece estar mudando. Com o tempo, algo curioso acontece. O que era óbvio se torna profundo. O que era simples se torna sólido. A disciplina deixa de ser um esforço consciente e passa a ser parte do modo de viver. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a mente parou de fugir do essencial. E nesse retorno ao básico, a estabilidade encontra espaço para permanecer. Ao longo deste caminho, algo vai ficando mais claro, mesmo que de forma silenciosa. Disciplina, no estoicismo, nunca foi sobre endurecer o coração ou se tornar implacável consigo mesmo. Para Epicteto, liberdade era algo muito mais profundo do que fazer o que se quer. Liberdade era não ser escravo dos próprios impulsos. Não ser arrastado por cada vontade passageira, por cada emoção intensa, por cada distração momentânea. Era manter o governo interno, mesmo quando o mundo por fora parecia instável. A disciplina, vista desse lugar, deixa de parecer punição. Ela se revela como autorrespeito em ação. Um respeito tranquilo, que não precisa de plateia. Não é castigar-se quando falha, nem se exaltar quando acerta. É agir de forma coerente com aquilo que se considera valioso, mesmo nos dias comuns, mesmo quando ninguém percebe. Esse tipo de disciplina não machuca, ela organiza. Governar a si mesmo sempre foi mais difícil do que tentar controlar o mundo. O mundo muda, reage, resiste. Mas o governo interno exige presença constante, honestidade e paciência. É uma tarefa silenciosa, muitas vezes invisível, mas profundamente nobre. Zenão de Sítio falava em viver de acordo com a razão, não com o impulso momentâneo. Não como negação da vida, mas como alinhamento com aquilo que sustenta a alma a longo prazo. A disciplina não muda quem você é. Ela revela. Revela o que permanece quando o entusiasmo passa. Revela o que é valorizado quando o conforto é questionado. Revela a distância, ou a proximidade, entre valores e ações. E essa revelação, embora às vezes desconfortável, é libertadora, porque traz clareza,
E clareza reduz sofrimento desnecessário. Quando as ações deixam de se contradizer com os valores, algo raro acontece. A mente se acalma. O conflito interno diminui. Surge uma paz que não depende do controle externo nem da perfeição pessoal. Uma paz construída aos poucos, com constância silenciosa, não como um prêmio final, mas como um estado que começa a acompanhar o caminho. E isso, mais do que qualquer promessa rápida, é o que sustenta uma vida com mais firmeza, dignidade e serenidade.